dessa insegurança durante a partida após o gol de empate, e também o fato mais importante no final do jogo, os protestos do torcedor citando o seu nome. Eu queria que você falasse sobre isso. Bom dia. Boa noite. Como você falou, o resultado foge daquilo que a gente esperava. A equipe do Cruzeiro é uma boa equipe que tem bons jogadores e bom conjunto. Acho que foi um jogo relativamente equilibrado. Claro que eles têm mais finalizações, mas muitas finalizações que o Léo acabou encaixando bolas para fora. Nós começamos com o Juba tentando vir por dentro, passamos Juba por fora, retornamos por dentro porque Eric acabou ficando muito sozinho. Saímos na frente, tivemos bons momentos no jogo, tivemos a chance de fazer um segundo gol e no final, no momento até que a gente estava bem postado, porque não foi um contra-ataque, foi uma bola que ligaram ao lado, o Juba veio na marcação, infelizmente faltou uma cobertura no Juba no corte, lá pelo minuto 40, 41 do segundo tempo, e eles conseguem fazer o gol que dá vantagem a eles. Eu acho que todos se esforçaram, correram, mas não conseguimos fazer o que era o mais importante, que era o resultado, que era vencer e estancar essa sequência. Sobre cobrança, eu acho que o torcedor está no direito dele, o torcedor quer ver o time vencer, eu também gostaria que a gente tivesse vencido, e protestos no futebol, no momento de baixa, num momento como esse, é manifestação pública, eu não tenho o que falar, a responsabilidade é minha, assim como foi desde 2023 em tudo que foi feito aqui, é sempre a minha responsabilidade. Quando o time não entrega o resultado, tá certo o torcedor em fazer o protesto, em cobrar, vai frustrado embora. Nós queríamos chegar hoje ao 4º lugar no campeonato, dormir na 4ª posição dentro do G4, infelizmente não conseguimos o resultado que era o que o torcedor e nós também esperávamos. Boa noite, Rogério. Uma das grandes reclamações, principalmente na temporada passada, era a questão do calendário muito extenso. E nesse momento, neste ano, dois campeonatos, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Bahia tem um calendário menor, mas parece uma equipe desgastada, enfrentando um Cruzeiro que terminou seu jogo 1h da manhã da quinta-feira, com pouco menos de 48 horas de recuperação, mas não parecia estar com ímpeto físico. O que acontece? Não, na verdade, eles não podem jogar com 48 horas, eles vão 72 horas. Mas, em tese, o Cruzeiro estava mais desgastado, porque nós treinamos e o Cruzeiro não. Eu acho que nós perdemos um pouco a confiança, cometemos muitos erros na hora de sair jogando, em momentos cruciais do jogo. Acho que os jogadores, nesse momento, sentem também um pouco a pressão pela necessidade de resultado, pela necessidade de vencer. Eu acho que fisicamente foi um jogo equilibrado, muitos deles também saíram muito desgastados dentro do campo. Treinando ou jogando, o desgaste ele vem sempre. Claro que o time que tem uma viagem para fazer, eu falei até antes na entrevista pré-jogo, ele em tese vem mais desgastado. Agora, não podemos tirar a qualidade técnica do adversário, é um adversário que vai impor sempre jogos difíceis contra todos. Eu acho que nós erramos mais do que o normal, perdemos um pouco a confiança, está no momento de baixa, e não é fácil você reverter esse momento de baixa. Precisamos o mais rápido possível. Agora nós temos uma decisão de Copa do Brasil na quarta-feira e nós precisamos, de alguma maneira, tentar reverter esse resultado para voltar, readquirir essa confiança. Era muito importante ter vencido hoje para ir para a Copa do Brasil até mentalmente mais forte. Não conseguimos, só que eu falei para eles, né? Não tem ninguém que vá nos tirar dessa situação, somos nós. Somos nós que podemos sair desse momento de dificuldade, que são jogos em sequência sem vencer. Bom dia, Rogério. Você fez uma mudança para a partida de posicionamento de jogador no setor de ataque. O time do Bahia fez um primeiro tempo, você teve um problema com o William José, mas nos pareceu o time do Bahia perder o preenchimento do setor de meio campo. A sua intervenção, você colocou Ademir no início do segundo tempo, ou seja, no intervalo. Não seria interessante você ter colocado mais um jogador no setor de meio campo para justamente não ter essa situação da vantagem do adversário naquele setor? Bom, nós começamos o jogo com o Juba por dentro, com 2, 3 minutos eu pedi para experimentar o Juba, né, pelo lado de fora, porque o Gerson estava encontrando uma relativa facilidade. A vantagem, ela estava, quem era o homem livre? Santi era o homem que tinha que conduzir a bola. Gerson ficava entre Santi e Juba, e nós tínhamos essa vantagem de dar por fora essa bola, voltar para dentro, que é onde o Gerson teria que saltar na marcação do zagueiro ou voltar na marcação do Juba como segundo homem. Juba vai para fora, experimentamos dessa maneira, Gerson baixa com ele até o final, e aí nós começamos a não ter essa vantagem pelo meio, começamos a ter um homem a menos. Nós regressamos com o Juba por dentro,
E o William, no momento que o Juba vai para fora, é o cara que flutua para fazer essa superioridade, ou no mínimo igualdade numérica ao adversário. O Ademir, quando ele entra para jogar, nós achamos que pelo pé esquerdo, o Nico estava sendo bem marcado para usar, para receber com o pé esquerdo, para atingir o espaço, que eu até acho que entrou bem o Ademir no jogo, foi talvez das substituições, foi a que melhor rendeu no jogo, então acho que foi um acerto a entrada dele, ele entrou bem ofensivamente, defensivamente um pouquinho fora de ritmo para voltar a recompor, mas durante o segundo tempo todo o Juba jogou por dentro, nós sempre com 4 homens de meio campo, nós nunca tivemos inferioridade dentro. O que tem é uma mudança de característica com o William para Everaldo, né? O William é um jogador de vir receber bola e dar mais volume no meio campo. O Everaldo já é um jogador que tende a ter mais facilidade para chegar na área adversária, nos cruzamentos, para cabeceio. Mas produzimos abaixo do que a gente esperava. Mas não foi, na minha opinião, não foi por uma falta, porque o Juba fez o 4 homem do segundo tempo inteiro jogando por dentro quando nós abrimos Pulga na esquerda e Ademir na direita. Boa noite, Rogério. Mais um momento ruim do clube na temporada. E a gente fala o seguinte, praticamente o mesmo elenco, poucas mudanças. E como explicar para o torcedor, Rogério, o que tem acontecido? Eliminação de Libertadores, um jogo complicado quarta-feira de Copa do Brasil, que pode valer muito mais o prejuízo do calendário da equipe de só ter uma competição. Montagem de elenco é errada, é o trabalho, de certa forma, que bate no teto. O que é que você pode falar para o torcedor do que real está acontecendo com o Bahia nesse momento? Olha, o Bahia caiu um pouco de produção, nós caímos um pouco de produção, a responsabilidade nesse todo ela é sempre do treinador, é o que eu falo, né? Em momentos também de alta, quando nós conseguimos, talvez em 24, classificar para uma pré-Libertadores, talvez também tenha o crédito, né, de você elevar o nível de jogo do time. Nesse momento eu acho que falta bastante, principalmente nos jogos dentro de casa, um pouco mais de confiança, da gente acreditar, vestiário um pouco mais calado, a ausência de Caio, de Canu, jogadores que tendem a motivar todos os outros dentro do campo também, a ausência deles no dia a dia, o Canu por uma conjuntivite que teve, o Caio pela lesão que teve. Mas o que eu digo para você é que a gente tem que continuar trabalhando, nós temos que tentar fazer algo de diferente nesse jogo na quarta-feira, porque como você falou, não digo nem pelo calendário, mas é pela honra mesmo, sabe? Pelo prejuízo profissional que nós temos. Claro que menos jogos, menos dinheiro, eu entendo o que você quer dizer, de menos público, menos jogos, é um prejuízo financeiro grande, mas o maior prejuízo que a gente tem é com relação à nossa imagem. Você está fora de uma competição cedo, relativamente cedo, se você não conseguir classificar, e num momento de dificuldade do Campeonato Brasileiro. Então, assim, nós vamos ter, eu falei para eles, nós não tem o que fazer de nomes novos, não tem. Somos nós que temos que tentar mudar. Como nós conseguimos coisas importantes em 2024, onde as pessoas não esperavam, talvez, uma pré-Libertadores, como nós evoluímos de 24 para 25 no sentido de posição de tabela, e nós almejamos chegar mais alto nesse ano de 2026. Agora, é um momento de falta de confiança, é um momento que a gente erra mais do que o normal, talvez retraído, até com receio das vaias, das cobranças, né? Precisamos de personalidade, de luta, perseverança para sobreviver a esse momento difícil. É um momento delicado, concordo com você, o grupo é praticamente o mesmo do ano passado. A gente vê alguns jogadores sente até fisicamente o desgaste, emocionalmente bastante desgastados, mas somos nós que temos que tentar sair da situação, e quarta-feira passa a ser um jogo fundamental para reverter essa situação. Rogério, boa noite. O torcedor reclama, em alguns momentos, de um certo conservadorismo, né, nesse time titular e também das 5 substituições ao decorrer da partida. Dentro disso, principalmente pela queda de rendimento tecnicamente de alguns jogadores, né, principalmente os meio-campistas, você acredita que pode haver uma mudança mais drástica nesses 11 iniciais ou até mesmo nessa plataforma de jogo que o Bahia acaba exercendo desde o início da temporada? Estruturalmente, eu não acho que nós vamos mal no jogo. Eu acho que você pode, logicamente, mudar peças, um jogador ou outro. Hoje nós tentamos o Sanabria no lugar do Kiki, porque achávamos que teríamos mais a bola. No primeiro tempo acaba meio que equilibrado, 50-50, mas achávamos que teriam mais a bola e que o Sanabria nesse 1-1 ofensivo, trazendo o Pulga para o lado direito, e o Sanabria com mais chance desse 1 contra 1 contra o Fagner. Não sei se nós conseguimos o objetivo no primeiro tempo, apesar de equilíbrio em posse de bola, né?
mudamos cedo, Everton e Jean Lucas, né? Colocamos Nestor e Michel para tentar ter essa energia. Concordo com você que o time já parecia um pouco mais desgastado. Nós trocamos, acho que antes dos 15 do segundo tempo, nós fizemos as trocas. 2 trocas por necessidade, uma por parte de física da lesão do William, tornozelo bastante inchado. A outra com a Ademir, porque entendíamos que atingir o espaço, já que o Cruzeiro encaixava bem a marcação, era importante. De fato, talvez foram os principais lances, foram esse Pulga fazendo o ataque ao espaço e Ademir fazendo o ataque ao espaço, mas mesmo assim estamos encontrando dificuldades nesse momento para exercer aquilo que a gente costumeiramente faz. É um momento difícil, é um momento de mais baixa, como eu falei, na parte de confiança, na parte técnica, e nós vamos ter que se encontrar o mais rápido possível, porque não há muito tempo para a gente se lamentar. Nós vamos descansar amanhã e segunda e terça preparar esse time, talvez de maneira distinta, para esse jogo que nós já jogamos 2 vezes com o Remo, infelizmente perdemos 2 vezes para o Remo, e é o momento que nós temos para tentar reverter essa situação, esse espiral negativo das últimas 5 rodadas que a gente se encontra. Boa noite, Rogério. Nos últimos 5 jogos, o Bahia sofreu 11 gols. Sim. Como é que você pode explicar a fragilidade do sistema defensivo nessa altura do campeonato? É complicado, porque o time vinha até então, o time vinha como a primeira ou segunda, acho que segunda, só atrás do São Paulo, como a segunda melhor defesa. E nós não cedíamos tanto ao adversário. Eu acho que nós baixamos um pouco a intensidade de jogo. Por exemplo, hoje você pega o segundo gol, um time bem postado dentro do campo. Se você vê, nós só deixamos de fazer, o Eric acompanha o jogador que entra, deveria ter entregue para o Santi, e ali nós temos o posicionamento praticamente correto. É que Eric e Michel estão invertidos, Michel está por dentro, Eric por fora, Kiki deixou um pouquinho ali de espaço, mas a estrutura do time é bem montada. Agora, é difícil te explicar, mas concordo plenamente com você, você não pode não dá 2 gols, né? Quantos gols, eu não lembro? Isso dá mais de 2 gols, 2,2 gols por jogo, para quem quer chegar na parte de cima do campeonato, não é cabível. Então, eu acho que alguns erros nesses últimos jogos, gols contra, penalidades sofridas, né? Mas muito em função de erros de posicionamento nosso. É mais uma das coisas que é responsabilidade minha. Rogério, boa noite. O Bahia vem de 5 jogos sem vencer, né? É um momento delicado, pior sequência desde 2024. Hoje, mais uma atuação aquém do esperado, pode-se dizer assim. E conforme você mesmo falou, uma decisão na quarta-feira. Nesse momento, você teme pela continuidade do seu trabalho à frente do clube? Eu não posso me preocupar com isso aí é uma questão sempre ser feita para a direção. Eu tento todos os dias fazer meu melhor, trabalhar, eu não canso de trabalhar, chego cedo, saio tarde todos os dias, tento achar situações, trocas, alternativas para a gente sempre estar dentro do jogo. Então, assim, eu estou há 36 anos, mais ou menos, dentro desse... Isso a pergunta que você faz, eu compreendo ela, é dentro de um pacote que existe no futebol, né? Eu acho que nós estamos sempre tentando fazer o nosso melhor. As substituições, por exemplo, hoje, né? Todos os jogadores, com exceção do Del, que ficou no banco, todos os jogadores de meio campo para frente, nós tentamos, colocamos Juba fora, Juba dentro, tentamos o William com flutuação, Everaldo com ataque ao espaço, trocamos os pontas, colocamos pontas para agredir o Ademir, para agredir. Dentro do que nós temos, nós estamos fazendo tudo o que nós podemos, mas as coisas, infelizmente, não estão... Acho que, tecnicamente, há uma queda nesse momento, como eu falei para você, emocionalmente, eu acho que o time realmente pesa e acho que é visível para todos, né, esse peso que a gente está carregando. Nós precisamos de um grande resultado, nós precisamos fazer algo diferente para mudar a chave, para trazer o torcedor para o nosso lado, para a gente resgatar essa energia que esse time sempre teve. Agora, se eu disser para você, é fácil de fazer? Não é fácil de fazer. Mas eu não posso nem reclamar de competitividade, de entrega dentro do campo. Mas as coisas não estão acontecendo com facilidade como aconteciam, as construções como aconteciam até, sei lá, 3 semanas atrás, mais ou menos, 2, 3 semanas atrás, quando nós entramos nessa sequência, como você falou, talvez, eu não lembro desde quando, mas 5 jogos sem vencer realmente é bastante. Boa noite, Rogério. Na noite de hoje, o Bahia teve muita dificuldade de ultrapassar o meio de campo, né? O Cruzeiro conseguiu aplicar uma pressão nessa área de bola e forçar o Bahia a errar o passe e aproveitar isso para acionar contra-ataques. O que você atribui que possibilitou essa superioridade tática do Cruzeiro nesse quesito?
que inclusive impediu que o Bahia chegasse mais vezes ao gol, né? O Cruzeiro teve 10 finalizações a mais que o Bahia durante o jogo. As 10 finalizações que teve, muitos foram chutes que passaram a 20 metros da altura do gol, outros chutes de longa distância, 4 chutes de longa distância que o Léo praticamente ajoelha e pega essa bola. Eu não vejo com tanta dificuldade para o Bahia passar a primeira linha do Cruzeiro. Eu vejo a gente com muita dificuldade no último terço do campo em conseguir concretizar o que a gente constrói. Com relação a apertar, o Cruzeiro apertou, fizemos algumas bolas longas, nessas bolas longas até tivemos êxito em algumas, Pulga atacando espaço, sobrando bola para Ademir atacando espaço, recebendo num contra um. Então eu não vejo como a maior dificuldade. Claro que foi um time que apertou mais, nós nos judiou um pouco, porque escolhemos muitas vezes o lado direito, que era o lado errado para escolher, o homem livre era o Santos, tínhamos que escolher sempre o lado esquerdo para sair jogando. Mas eu não vi como a principal. Eu acho que o Cruzeiro é um time muito bom de construção, nos deu muito trabalho para marcá-lo, gastamos muita energia para marcá-lo, mas nós também tivemos as nossas oportunidades. As finalizações a mais do Cruzeiro, que a gente cita e que são de fato, assim como nós finalizamos a mesma coisa, 20 finalizações contra o São Paulo, por exemplo, jogando como visitante, não foram finalizações perigosas, né? Até os lances mais perigosos do Cruzeiro foram os cruzamentos, que eles quase fizeram gol 2 vezes, mas os chutes de longa distância, tudo não foi. E a marcação deles, lógico, bem encaixada, sempre com salto no Nico, com David marcado e Gerson tentando bloquear. Mas eu acho que nós conseguimos até sair muitas vezes, e quando não conseguimos sair curto, fizemos muitas bolas longas. Eu acho que o problema maior que nós estamos sentindo nesse momento é o último terço do campo. Quando a gente chega no último terço do campo, realmente as jogadas elas não estão evoluindo como evoluíram outras vezes. Não vejo como talvez a grande dificuldade, ou quando nós fomos apertados e erramos passes simples, como foi, por exemplo, aquele recuo do Santi que enrola ali a bola e aí acho que é o Caio, né, que quase dribla ali, o David salva, né, mas muito mais por erros técnicos do que pela pressão exercida. A pressão acho que não levou eles a muitas oportunidades de gol. O que os levou a oportunidades de gol é a qualidade técnica, o jogo combinado que eles têm, que é muito bom, são jogadores de muita qualidade. Boa noite, Rogério. Vamos falar da outra fase do jogo, né? Da fase defensiva e, sobretudo, o Bahia 2025, 2024, sobretudo nos jogos em casa, tinha muito poder na marcação pressão da saída do adversário, no perde-pressiona, na melhor disputa de segunda bola, né? O Bahia era muito dono do jogo porque tinha muita posse de bola, também porque recuperava a bola com mais facilidade. Eu enxergo essa temporada com o Bahia não conseguindo fazer isso contra diversos adversários de qualidade diferente, de tipo de jogo diferente, com estruturas e estratégias de jogo diferentes. A que você atribui essa queda do Bahia em relação à qualidade defensiva, sobretudo nessa fase de jogo mais próxima ao campo do adversário? Bom, eu acho que nós até 5 rodadas atrás pressionávamos muito bem. Vocês mesmos elogiaram o Kik muitas vezes pela força, pela pressão. No começo do ano, se você analisar os meninos até que jogaram, Del, Cauê e Juan Pablo pressionaram muito bem nos jogos do campeonato. Então, eu acho que o que baixou foi um pouco a energia. O Kik já não conseguiu mais pressionar tanto como antes. O Sanabria sente um pouco de dificuldades nesse momento do jogo. Ademir fez um bom jogo, entrou hoje ofensivamente muito bem, mas sofre um pouco de desgaste. Acho que fisicamente a gente caiu um pouco nos últimos jogos. É difícil explicar porque você tem uma semana de treinamento e às vezes você não consegue, talvez um melhor encaixe de marcação, uma pressão melhor feita. Quando a gente joga eles para o lado, não podemos mais deixar sair daquele lado. Você vê que o gol até sai de um lateral, o segundo gol, uma bola jogada, eles conseguem fazer a virada de jogo, vão bater do outro lado para chegar no nosso gol. Então, assim, acho que caiu um pouco a energia dos jogadores por tanto pressionar, escapar a qualidade do adversário, a inversão de lado que a gente não pode deixar fazer, que no começo, nós jogamos jogos fora de casa, contra Vasco, contra Corinthians, que nós pressionamos bem, alguns jogos em casa também, contra Atlético Paranaense, contra Red Bull, nós pressionamos bem. Nos últimos jogos a gente vem desencaixando um pouco esse tipo de marcação. Temos que melhorar, porque o ponto forte da nossa equipe é justamente a pressão. Nós temos dificuldade nessa transição, quando é uma transição rápida a gente tem um pouco mais de dificuldade. Mas em alguns jogos nós encaixamos muito bem a pressão. Hoje eu acho que o Cruzeiro fez um bom jogo de construção, atrapalhou bastante para a gente o encaixe de marcação, pela qualidade do adversário. Rogério, boa noite. O treinador é o mesmo, o elenco é o mesmo, e nós, repórteres, somos os mesmos. Sim. Mas quem viu o jogo do São Paulo e assistiu o jogo de hoje, acha que é outro treinador, outro time,
mas nós continuamos os mesmos fazendo as perguntas, talvez as mesmas. Como explicar um jogo tão diferente, do mesmo elenco, que há 8 dias atrás encantou todo mundo com volume grande, pressionando, posse de bola, encaixe, marcação, pressão, atrapalhando o São Paulo, criando, tendo volume, conseguiu o empate, poderia ter vencido, e esse mesmo time, esse mesmo elenco, chega 8 dias depois e consegue entregar pouco, quase nada, face ao jogo anterior. Como é que pode se explicar isso? É falha de planejamento? É o elenco que não entendeu, não se permitiu o adversário fazer o que fez, do mesmo jeito que São Paulo permitiu a você fazer o que fez lá? Como explicar 2 times, o mesmo elenco, fazer 2 partidas tão distantes uma da outra e hoje uma partida tão abaixo como foi essa diante do Cruzeiro? Bom, eu acredito que o jogo do São Paulo realmente foi melhor, nem foi um jogo excepcional que nós fizemos, mas foi um jogo melhor do que nós jogamos hoje. Tecnicamente, explicar, o Cruzeiro é um time que pressiona muito mais que o São Paulo. Eu acho que esse é onde se encontra a maior dificuldade, é que quando tínhamos a posse contra o São Paulo, nós tínhamos mais facilidade de fazer a construção de jogo pela menor pressão que o São Paulo exerceu. O Cruzeiro foi uma equipe que tinha mais energia hoje, parecia, para pressionar do que o próprio São Paulo. E porque hoje, tecnicamente, nós jogamos abaixo, acho que nós não conseguimos acertar passes. Quando nós roubávamos bola, queríamos acionar muito rápido à frente, perdíamos a posse de bola de novo. E cada erro que você comete, você vai tendo o desgaste físico e o desgaste mental. Mas, assim, tecnicamente, se fosse para te dar uma resposta, eu acho que o Cruzeiro executou com mais intensidade, com mais força, a marcação que o próprio São Paulo. Talvez até o São Paulo, por estar em vantagem no jogo durante a maior parte do tempo, né, por ter feito o primeiro gol com 15 minutos, por ter feito a vantagem logo depois do empate que nós fizemos lá em Bragança, o São Paulo ficou um pouquinho mais atrás, esperou um pouquinho mais naquele 4-4-2 mais tradicional, enquanto que o Cruzeiro, por estar atrás do placar, pressionou mais, teve mais intensidade, mais energia, o que trouxe dificuldade. Acho que o gramado de construção aqui está mais difícil do que lá em Bragança, por exemplo, mas se fosse para te resumir, taticamente, tecnicamente, o Cruzeiro exerceu mais pressão, talvez por estar sempre em desvantagem no jogo, na maior parte do tempo em desvantagem do jogo, só foi ter vantagem faltando 4 minutos para o tempo normal acabar, e isso que trouxe mais dificuldade, além do que na parte de construção fizemos um jogo abaixo do que nós fizemos contra o São Paulo, mas concordo com você, é difícil você explicar uma partida relativamente boa contra o São Paulo, e hoje em matéria de construção realmente é o que eu falo, não acho que a dificuldade está tanto no primeiro terço, não acho que a dificuldade está tanto no meio campo, mas quando a gente chega no último terço, a gente empobreceu um pouco nesses últimos jogos.